Conta um Conto apresenta de Graciliano Ramos, parte integrante do romance Vidas Secas, Baleia, capítulo 9. A cachorra-baleia estava para morrer. Tinha emagrecido, o pelo caíra-lhe em vários pontos. As costelas avultavam num fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam, cobertas de moscas. As chagas da boca e a inchação dos beiços dificultavam-lhe a comida e a bebida. Por isso, Fabiano imaginara que ela estivesse com um princípio de hidrofobia e amarrara-lhe no pescoço um rosário de sabugos de milho queimados. Mas Baleia sempre de mal a pior. Roçava-se nas estacas do curral ou metia-se no mato, impaciente, enxotando os mosquitos, sacudindo as orelhas murchas, agitando a cauda pelada e curta, grossa na base, cheia de moscas, semelhante a uma cauda de cascavel. E então Fabiano resolveu matá-la. Foi buscar a espingarda de pederneira, lixou-a, limpou-a com o saca-trapo e fez tensão de carregá-la bem, para a cachorra não sofrer muito. Sinhá Vitória fechou-se na camarinha, rebocando os meninos assustados, que adivinhavam desgraça e não se cansavam de repetir a mesma pergunta. Vão bulir com a baleia? Tinham visto o chumbeiro e o polvarinho. Os modos de Fabiano afligiam-nos. Davam-lhes a suspeita de que Baleia corria perigo. Ela era como uma pessoa da família. Brincavam juntos os três. Para bem dizer, não se diferenciavam. Rebolavam na areia do rio e no estrume fofo que ia subindo, ameaçava cobrir o chiqueiro das cabras. Quiseram mexer na taramela e abrir a porta, mas Sinhá Vitória levou-os para a cama de varas, deitou-os e esforçou-se por tapar-lhes os ouvidos, prendeu a cabeça do mais velho entre as coxas e espalmou as mãos nas orelhas do segundo. Como os pequenos resistissem, aperreou-se e tratou de subjugá-los, resmungando com energia. Ela também tinha o coração pesado, mas resignava-se. Naturalmente, a decisão de Fabiano era necessária e justa. Pobre da baleia. Escutou, ouviu o rumor do chumbo que se derramava no cano da arma, as pancadas surdas da vareta na bucha, suspirou. Coitadinha da baleia. Os meninos começaram a gritar e a espernear, e como Sinhá Vitória tinha relaxado os músculos, deixou escapar o mais taludo e soltou uma praga. Capeta excomungado! Na luta que travou para segurar de novo o filho rebelde, zangou-se de verdade. Safadinho! Atirou um cocorote ao crânio enrolado na coberta vermelha e na saia de ramagens. Pouco a pouco a cólera diminuiu, e Sinhá Vitória, embalando as crianças, enjoou-se da cadela achacada. Gargarejou muxoxos e nomes feios. Bicho nojento, babão. Inconveniência deixar cachorro doido solto em casa. Mas compreendia que estava sendo severa demais. Achava difícil Baleia endoidecer e lamentava que o marido não houvesse esperado mais um dia para ver se realmente a execução era indispensável. Neste momento, Fabiano andava no copiar, batendo castanholas com os dedos. Sinhá Vitória encolheu o pescoço e tentou encostar os ombros às orelhas. Como isso era impossível, levantou os braços e, sem largar o filho, conseguiu ocultar um pedaço da cabeça. Fabiano percorreu o alpendre, olhando a baraúna e as porteiras, assolando um cão invisível contra animais invisíveis. Eco! Eco! Em seguida entrou na sala, atravessou o corredor e chegou à janela baixa da cozinha. Examinou o terreiro, viu Baleia coçando-se a esfregar as peladuras no pé de turco. Levou a espingarda ao rosto.
A cachorra espiou o dono desconfiada, enroscou-se no tronco e foi se desviando, até ficar no outro lado da árvore, agachada e arisca, mostrando apenas as pupilas negras. Aborrecido com essa manobra, Fabiano saltou a janela, esgueirou-se ao longo da cerca do curral, deteve-se no mourão no canto e levou de novo a arma ao rosto. Como o animal estivesse de frente e não apresentasse bom alvo, adiantou-se mais alguns passos. Ao chegar às catingueiras, modificou a pontaria e puxou o gatilho. A carga alcançou os quartos traseiros e inutilizou uma perna de baleia, que se pôs a latir desesperadamente. Ouvindo o tiro e os latidos, Sinhá Vitória pegou-se à Virgem Maria e os meninos rolaram na cama, chorando alto. Fabiano recolheu-se e Baleia fugiu precipitada. Rodeou o barreiro, entrou no quintalzinho da esquerda, passou rente aos craveiros e às panelas de losna, meteu-se por um buraco da cerca e ganhou o pátio, correndo de 3 pés. Dirigiu-se ao copiar, mas temeu encontrar Fabiano e afastou-se para o chiqueiro das cabras. Demorou-se aí um instante, meio desorientada. Saiu depois sem destino aos pulos. Defronte do carro de bois, faltou-lhe a perna traseira. E perdendo muito sangue, andou como gente, em 2 pés, arrastando com dificuldade a parte posterior do corpo. Quis recuar e esconder-se debaixo do carro, mas teve medo da roda. Encaminhou-se aos juazeiros. Sob a raiz de um deles havia uma barroca macia e funda. Gostava de espojar-se ali. Cobria-se de poeira, evitava as moscas e os mosquitos. E quando se levantava, tinha folhas secas e gravetos colados às feridas. Era um bicho diferente dos outros. Caiu antes de alcançar essa cova arredada. Tentou erguer-se, endireitou a cabeça e estirou as pernas dianteiras, mas o resto do corpinho ficou deitado de banda. Nesta posição torcida, mexeu-se a custo, ralando as patas, cravando as unhas no chão, agarrando-se nos seixos miúdos. Afinal esmoreceu e aquietou-se junto às pedras onde os meninos jogavam cobras mortas. Uma sede horrível queimava-lhe a garganta. Procurou ver as pernas e não as distinguiu. Um nevoeiro impedia-lhe a visão. Pôs-se a latir e desejou morder Fabiano. Realmente não latia, uivava baixinho, e os uivos iam diminuindo, tornavam-se quase imperceptíveis. E como o sol a encandeasse, conseguiu adiantar-se umas polegadas e escondeu-se numa nesga de sombra que ladeava a pedra. Olhou-se de novo, aflita. Que lhe estaria acontecendo? O nevoeiro engrossava e se aproximava. Sentiu o cheiro bom dos preás que desciam do morro, mas o cheiro vinha fraco e havia nele partículas de outros viventes. Parecia que o morro tinha se distanciado muito. Arregaçou o focinho, aspirou o ar lentamente, com vontade de subir a ladeira e perseguir os preás, que pulavam e corriam em liberdade. Começou a arquear penosamente, fingindo ladrar. Passou a língua pelos beiços torrados e não experimentou nenhum prazer. O olfato cada vez mais se embotava. Certamente os preás tinham fugido. Esqueceu-os de novo e lhe veio o desejo de morder Fabiano, que lhe apareceu diante dos olhos meio vidrados, com um objeto esquisito na mão. Não conhecia o objeto, mas pôs-se a tremer, convencida de que ele encerrava surpresas desagradáveis. Fez um esforço para desviar-se daquilo e encolher o rabo. Cerrou as pálpebras pesadas e julgou que o rabo estava encolhido. Não poderia morder Fabiano. Tinha nascido perto dele, numa camarinha, sob a cama de varas, e consumira a existência em submissão, ladrando para juntar o gado quando o vaqueiro batia palmas. Não poderia morder Fabiano.
O objeto desconhecido continuava a ameaçá-la. Conteve a respiração, cobriu os dentes, espiou o inimigo por baixo das pestanas caídas e ficou assim algum tempo. E depois sossegou. Fabiano e a coisa perigosa tinham se sumido. Abriu os olhos a custo. Agora havia uma grande escuridão. Com certeza o sol desaparecera. Os chocalhos das cabras tilintavam para os lados do rio. O fartum do chiqueiro espalhou-se pela vizinhança. Baleia assustou-se. Que faziam aqueles animais soltos de noite? A obrigação dela era levantar-se, conduzi-los ao bebedouro. Franziu as ventas, procurando distinguir os meninos. Estranhou a ausência deles. Não se lembrava de Fabiano. Tinha havido um desastre, mas Baleia não atribuía a esse desastre a impotência em que se achava e nem percebia que estava livre de responsabilidades. Uma angústia apertou-lhe o pequeno coração. Precisava vigiar as cabras. Àquela hora, cheiros de sussuarana deviam andar pelas ribanceiras, ou rondar as moitas afastadas. Felizmente, os meninos dormiam na esteira, por baixo do caritó, onde Sinhá Vitória guardava o cachimbo. Uma noite de inverno, gelada e nevoenta, cercava a criaturinha. Silêncio completo, nenhum sinal de vida nos arredores. O galo velho não cantava no puleiro, nem Fabiano roncava na cama de varas. Esses sons não interessavam Baleia. Mas quando o galo batia as asas e Fabiano se virava, emanações familiares revelavam-lhe a presença deles. Agora parecia que a fazenda se tinha despovoado. Baleia respirava depressa, a boca aberta, os queixos desgovernados, a língua pendente e insensível. Não sabia o que tinha sucedido. O estrondo, a pancada que recebera no quarto e a viagem. A viagem difícil do barreiro ao fim do pátio desvaneciam-se no seu espírito. Provavelmente estava sozinha, entre as pedras que serviam de trempe. Antes de se deitar, Sinhá Vitória retirara dali os carvões e a cinza. Varria com um molho de vassourinha o chão queimado. E aquilo ficava um bom lugar para cachorro descansar. O calor afugentava as pulgas, a terra se amaciava, e, findos os cochilos, numerosos preás corriam e saltavam. Um formigueiro de preás invadia a cozinha. A tremura subia, deixava a barriga e chegava ao peito de Baleia. Do peito para trás era tudo insensibilidade e esquecimento. Mas o resto do corpo se arrepiava. Espinhos de mandacaru penetravam na carne meio comida pela doença. Baleia encostava a cabecinha fatigada na pedra. A pedra estava fria. Certamente Sinhá Vitória tinha deixado o fogo apagar-se muito cedo. Baleia queria dormir. Acordaria feliz num mundo cheio de preás e lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos, enormes. Baleia, de Graciliano Ramos, no livro Vidas Secas. Vidas Secas conta a história de Fabiano, Sinhá Vitória e os meninos. E essa linguagem é utilizada pelo Graciliano, seca, dura, é uma linguagem com poucos conectivos entre as frases, né? Mostra realmente a dificuldade do ser humano ali animalizado, né? Pela situação muito difícil, pelo pouco convívio com outras pessoas, né? Então você encontra aqui nesse romance poucos diálogos e é uma metamorfose mesmo do ser humano com o meio ambiente que ele está ali, com os animais, com o gado, né? Sempre subjugados pelo calor intenso, né, do sertão ali. Estão num
árido ali muito grande, pouca água, pouca condição de sobrevivência, e acabam diminuindo a comunicação entre eles até restar apenas onomatopeias, né, que eles usam ali com os animais, com o cachorro, com as cabras, com o gado, e acabam trazendo isso pro relacionamento humano também, ao ponto de uma maneira muito... O autor concede esse capítulo para mostrar que era muito parecido o ser humano com o bicho, né? De acordo com o tanto que ele é oprimido ali pela situação. Aqui a gente fala de a falta da terra para o povo, a opressão policial em outros capítulos, o ser humano sofrendo dos males aí mais diversos ao ponto de se igualar aos animais. E dessa forma a baleia aqui é um personagem que tem nome, ao contrário das crianças, né? Talvez mais humanizado do que os próprios seres humanos na história, justamente para mostrar que existe esse paralelo quando a situação é tão adversa ao ponto deles se tornarem realmente bichos, né? É um ótimo romance, ele traz elementos de um período literário que realmente preza pelo regionalismo, mas um regionalismo diferente do que veio antes, viu? Tem um lado muito crítico aqui, né? Ele trata de uma forma bem crítica até que ponto a gente consegue chegar como ser humano. Por isso a linguagem seca, as frases muito duras, com pouca fluidez, porque era assim a vida deles. E a parte mais importante do conto está sublinhada aqui: ela era como uma pessoa da família, né? É isso, a baleia aqui talvez até mais humanizada do que as crianças no decorrer do romance, ok? Vale como reflexão no mundo hoje em que os pets tomam lugares ali e se tornam membros da família, e muitas vezes até mais importante que muito parente aí. O que vocês acham disso, pessoal? Eu não tenho pets, eu gosto muito de cachorro, gosto de gato, por isso não tenho-os. E claro, poxa, eu não sei cuidar de cachorro, de gato, por mais eu preciso trabalhar, né? Eles ficam sozinhos, eu fico com dó, não tenho nenhum problema com quem os tem, mas por gostar deles eu não tenho. E toda vez que eu ouço falar na baleia, eu fico muito enternecido com esse capítulo, talvez o mais bonito do romance, e espero ouvir a opinião de vocês em relação a essa obra literária incrível e clássica da literatura brasileira, muito solicitada nos vestibulares, provas, nas academias aí, tá bom? Um abraço e até a próxima!